Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um texto da Palavra de Deus para meditação. Encontramos no livro de Gênesis, no capítulo 35, versículos de 1 a 7. Assim está escrito: Depois disse Deus a Jacó: Levanta-te, sobe a Betel e habita ali, e faze ali um altar ao Deus que te apareceu, quando fugiste diante da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: Tirai os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai os vossos vestidos. E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me apareceu, que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho que tenho andado. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e as arrecadas que estavam nas suas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. E partiram, e o terror de Deus foi sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram após os filhos de Jacó. E assim chegou Jacó à luz, que está na terra de Canaã, esta é Betel, ele e todo o povo que com ele havia. E edificou ali um altar, e chamou aquele lugar El Betel, porquanto Deus ali se lhe tinha manifestado quando fugia da face de seu irmão. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre 4 ordens que Deus deu a Jacó. Vale-nos lembrar que Jacó já tinha passado por Betel 20 anos antes desta palavra, deste pedido que Deus havia feito a ele. Nós encontramos lá no capítulo 28, nos versículos que vamos reler para lembrança, capítulo 28, os versículos 10 a 19, quando Jacó precisou sair da casa de seu pai, visto que ele havia recebido a bênção da primogenitura, que pertencia a Saul, e quando Saul veio, ficou furioso e não podiam mais os 2 irmãos habitarem juntos. E ele precisou sair. E Isaque e Rebeca o orientaram a que fossem à casa de Labão, o tio de o irmão de Rebeca, sua mãe, ou seja, o tio de Jacó. Então nós encontramos aqui dizendo o seguinte: partiu, pois, Jacó de Berseba, foi-se a Harã, chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira e deitou naquele lugar. Ao deitar, diz a palavra, sonhou, e eis uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela, e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, te guardarei, por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei até que te haja feito
o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta do céu. Então Jacó levantou-se pela manhã, de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, a pôs por coluna e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E ali, então, fez um voto: se Deus fosse com ele, guardasse na viagem, lhe desse pão, lhe desse vestido, e em paz ele pudesse retornar à casa de seu pai, ele disse: o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho edificado por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então aqui começou a trajetória de Jacó, o fugitivo. E ele passou a noite neste lugar e teve a oportunidade de ter um sonho, uma visão de uma escada que era da terra e tocava nos céus, e os anjos de Deus subiam e desciam sobre ela. Quando ele observou isto, ele ouviu a palavra do Senhor dizendo para ele quem era o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, e que as promessas que ele tinha feito a Abraão, reafirmado a Isaque, estava agora também declarando a Jacó o cumprimento daquela mesma promessa de que a sua semente receberia aquela terra e ela seria como o pó da terra, de tão numerosa que seria. E o Senhor disse que estava com ele, iria levá-lo para onde ele estava indo, e depois o Senhor o traria de volta à casa de seus pais, porque o Senhor Deus tinha uma promessa para cumprir na vida de Jacó, porém não era na casa de Labão, não era nas terras de Labão, era no lugar onde residiam com seu pai. E então nós observamos aqui que ele, quando acordou, ficou maravilhado daquela visão e disse: eu não sabia que o Senhor estava aqui, e este lugar não é outro senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então ele ungiu aquela coluna, aquela pedra que foi o seu travesseiro, fez dela uma coluna, colocou azeite e nomeou aquele lugar, aquela cidade que era chamada Luz, ele nomeou como sendo Betel. Betel significa casa de Deus. Passou por ali, recebeu esta promessa de Deus, seguiu o seu caminho. Passou sozinho por ali. Foi à casa de Labão e por lá ficou por um período de 20 anos. Por quê? Porque ele, ao chegar lá, começou a trabalhar, enamorou-se de uma das filhas de Labão e o preço, o pagamento para tê-la como sua esposa eram 7 anos de trabalho. Ele, então, trabalhou por 7 anos e, ao chegar este tempo, lhe foi dado não a irmã, a jovem que ele amava, mas a sua irmã mais velha, porque era o costume que a mais velha precisaria casar-se primeiro. Quando ele entendeu que tinha sido enganado por Labão, foi dizer a ele, ele disse: não, você vai trabalhar mais 7 anos e você receberá a outra. E, por fim, depois de 14 anos, ainda ele teve que trabalhar mais 6 anos, que seria o salário dele, de onde ele iria ter os seus recursos para cuidar da sua família. Portanto, um período de aproximadamente 20 anos. Quando chegou esta oportunidade dos 20 anos,
Deus apareceu a ele e disse que era o tempo de ele voltar, de ele retornar para a casa de seu pai. Quando Deus falou isto com Jacó, que havia chegado o tempo de ele voltar para a casa de seu pai, ele logo ficou um tanto preocupado, visto a maneira como ele tinha saído de lá e que agora ele precisava voltar. Aqui no capítulo 31, os versículos de 1 a seguir, versículos 1 adiante, diz assim: Então ouvia as palavras dos filhos de Labão, que dizia: Jacó tem tomado tudo que era do nosso pai e fez toda esta glória. Viu Jacó o rosto de Labão e não era como dantes. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Deus viu a aflição e angústia que, ao passar 20 anos, Jacó estava ali sofrendo nas mãos de Labão, sendo olhado de maneira negativa, e isto contribuiu com o que Deus tinha dito quando ele passou lá por Betel, que ele retornaria à casa de seus pais. E aqui o Senhor aparece a ele e diz: torna até a terra dos teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Exatamente foi o que ele fez. Ele então seguiu adiante, pegou a sua família e foi em retorno para a casa de seu pai. Foi quando aconteceu a travessia do Val de Jaboque. Lá no Val de Jaboque, quando ele soube que Esaú vinha ao encontro dele, ele enviou mensageiros a Esaú, e Esaú vinha com uma multidão de homens ao seu lado para o encontro com Jacó. Jacó temeu, porque lembrou-se como ele havia saído, e na sua saída Esaú lhe tinha prometido que quando o encontrasse, ele seria morto. Certamente, isto tocou no coração de Jacó, e ele então passou suas esposas, os seus filhos, os seus rebanhos, e ele passou uma noite ali no Val de Jaboque. E quando chegou aquela noite, um anjo, diz-nos a palavra, que apareceu diante dele, quando ele esteve no ribeiro, diz o seguinte: Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até que a alva subia. E vendo que não prevalecia, tocou-lhe a juntura da coxa e se deslocou a juntura da coxa. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu. Porém ele disse: não te deixarei ir se me não abençoares. Ele só iria prosseguir ao encontro de Esaú se fosse abençoado, se tivesse a certeza ali da bênção de Deus. Foi-lhe perguntado então: qual é o seu nome? Ele não negou. Ele disse: meu nome é Jacó. Então disse: não se chamará mais Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. E aquele lugar, Jacó chamou o nome daquele lugar Peniel, ou seja, o lugar do encontro com Deus. Se deu no Val de Jaboque. Passado por ali, então ele teve forças, ânimo e a promessa de encontrar-se com Esaú. Encontrou-se com Esaú, seguiram o caminho e foram sem nenhum problema, sem nenhum contratempo. Mas, quando chegamos aqui, no capítulo 35, depois de mais de 20 anos, Deus aparece a Jacó e lhe dá 4 ordens que verificamos neste primeiro versículo. Deus disse a ele: depois disse Deus a Jacó: levanta-te e sobe. Deus disse que era para ele subir. Bem, subir para onde? Sobe
a Betel. Primeiro, para subir a Betel. Entendemos que de onde Jacó estava, Betel estava o nível acima. E Deus disse a Jacó: sobe a Betel e habita ali. E disse: e faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste diante da face de Esaú teu irmão. Aquele Deus, lá do capítulo 28, que apareceu a ele naquela noite, que ele estava dormindo e o seu travesseiro era uma pedra. O Deus que apareceu naquela oportunidade, ele fez promessa, lembrou novamente aqui que ele deveria voltar exatamente àquele lugar por onde ele passou na ida. Na volta agora, quando ele voltou, ele precisava retornar, porque aquele lugar ficou marcado como o lugar onde Deus apresentou-se a Jacó. Então nós observamos aqui, quando ele recebeu esta ordem de Deus, o que ele fez? Ele reuniu a família, sabia que era uma orientação, uma ordem de Deus, e que ele precisava então passar pela família e levá-la para um concerto com Deus. E a primeira coisa que precisava fazer era reunir a família e dizer a eles que tirassem os deuses estranhos que ali estavam, porque Deus não aceitaria que se fizesse algo diante dele com deuses estranhos, que eram da idolatria. Ele disse: o Deus que foi comigo, ele me apareceu. E então, vamos subir a Betel. E ali eu vou fazer um altar ao Deus que me respondeu. Então aí, sua família deu tudo que ele pediu, ele enterrou no lugar e seguiram adiante agora, sem problema, sem impedimento, dispostos para ir servir e adorar a Deus. E ele edificou ali o altar, chamou o lugar El Betel, casa de Deus. Mas aqui nós observamos, a primeira ordem que Deus deu a ele foi subir. Subir para onde? Subir para a casa de Deus, subir a Betel. Betel é casa de Deus, lugar da presença do Senhor. Nós observamos que quando Jesus se dirigia à oração, diz a palavra de Deus, ele subiu ao monte. Nós observamos quando os discípulos, após a ascensão de Jesus, voltaram, eles subiram ao cenáculo para orar. Quando Pedro e João foram à oração, eles subiram juntos à oração no templo. Então nós encontramos aqui sempre o povo subindo para a oração, subindo para o encontro com Deus, subindo para estar mais próximo do Senhor. Então, subir para orar. Aonde? Em Betel, na casa de Deus. Betel é casa de Deus, templo de Deus, presença de Deus. Betel significa tudo isto. E o Senhor Deus disse, não somente para subir a Betel, mas para habitar ali. A partir daquele momento, a habitação, a moradia de Jacó com a sua família seria em Betel, casa de Deus, lugar da presença de Deus. E o que ele iria fazer ali? Ele iria construir um altar. Qual é a finalidade do altar? Invocar o nome do Senhor. Através do altar se invocava o nome do Senhor. Quando diz a ordem para subir, nós já falamos aqui. Jesus subiu para orar, os discípulos subiram ao cenáculo para orar, Pedro e João subiram ao templo para orar, sempre mostrando que para ir à presença de Deus, sempre nós vamos estar subindo. Subindo
na oração, ao monte da oração, subindo para Betel, a casa de Deus, o lugar estabelecido por Deus para orarmos ali. E não somente irmos para orar e voltar, mas ele disse habitar, morar, permanecer. O salmista, no Salmo 23 e o verso 6, ele disse: certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão, e habitarei na sua casa por longos dias. Um outro texto, ele disse: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor. Então, observamos aqui estas ordens que Deus deu a Jacó, foi praticada por outros santos do Antigo Testamento e tantos do Novo também, como que seja uma ordem para eles, e esta ordem também, hoje, ela é útil para nós, para mim, para você, para cada um de nós. É como se Deus aparecesse a nós no dia de hoje e dissesse a nós que a primeira ordem era para subir. Subir aonde? Subir significa um nível acima. Deixar as ligações com a terra para ter ligações com o céu, com a presença de Deus. E subir para onde? Subir para Betel, casa de Deus, onde tem a manifestação de Deus, onde acontece o encontro com Deus. Há um corinho que cantávamos muitos anos atrás, que dizia: eu marquei um encontro com Deus. Neste santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei, eu marquei um encontro com Deus. Então aqui nós encontramos Betel, é o lugar do encontro com Deus. Por ali, então, ele determinou que Jacó viesse àquele mesmo lugar. Então Betel não ficou esquecida. Depois de 20 anos, Deus lembra a Jacó: Jacó, volte a Betel. Você esteve lá de passagem, você passou uma noite e seguiu. Agora você vai habitar em Betel. Você vai morar lá. E as experiências de Deus com Jacó em Betel certamente foram maravilhosas e realizadas. E toda a sua família foi alvo da bênção de Deus. Então, observe, estas ordens são para nós. A primeira ordem é para subir. Quando Deus queria falar com as pessoas, ele dizia: põe-te em pé, falarei contigo. Quando é para irmos à presença de Deus, é para subir. Jerusalém era o lugar onde estava a habitação, onde tinha se colocado o nome do Senhor. Jerusalém nunca está embaixo. Jerusalém sempre está em cima. Portanto, quando olhamos na Escritura, sempre se diz: subiram para Jerusalém. Não diz desceram para Jerusalém. Sempre subindo, subindo. Agora, quando é Jericó, diz descendo de Jerusalém para Jericó. Mas Jerusalém está no alto. E há uma Jerusalém que está no alto, a Jerusalém celestial, a casa de Deus. E aqui o Senhor disse: sobe a Betel, habita ali. Você não vai somente passar por Betel, você vai morar em Betel. Habita ali e faze ali um altar ao Deus que te apareceu. Deus pediu a ele um altar. Ele precisava levantar um altar. Altar significa a vida em concordância com a vontade de Deus, para através deste altar ele fazer as suas orações, ele oferecer os sacrifícios diante do Senhor e então ter de Deus
a resposta para a sua vida, mas era preciso que ele cumprisse isso. Ele entendeu, por isso ele chamou a família para fazer um concerto e abandonar os deuses estranhos. Então, veja que ordens necessárias para cada um de nós. O Senhor hoje está dizendo a mim, está dizendo para você, que é hora de subir. Mas subir para onde? Subir para Betel, casa de Deus, presença de Deus, encontro com Deus. Quando a mulher samaritana perguntou a Jesus, onde é que se deve adorar? É em Jerusalém ou é em Samaria? Jesus disse, nem aqui e nem lá. Mas vem a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque aos tais Deus procura. Então, habitar em Betel, morar, a presença de Deus é um lugar de onde nós chegamos e não devemos mais sair da presença do Senhor. O salmista disse, não te apresses a sair da presença de Deus. E quando chegar à presença de Deus, não multipliques as tuas palavras, mas inclina-te a ouvir o que Deus tem para te dizer. E por fim, levante um altar, um marco, uma experiência diária com Deus. Abraão edificou o altar, invocou o nome do Senhor. Isaac edificou o altar, invocou o nome do Senhor. Aqui, Jacó edificou o altar para invocar o nome do Senhor. Elias edificou o altar para invocar o nome do Senhor. Sempre tem que ter o altar na vida. É um meio de chegar-se à presença de Deus. Então foram as ordens que Deus deu a Jacó neste capítulo 35 de Gênesis, o versículo 1. Levanta-te, primeira ordem. Ele teria que se colocar de pé para ouvir o que Deus ia dizer. Então, qual foi a ordem de Deus? Quando ele estava em pé, Deus disse, sobe a Betel. Então, primeiro subir. Onde ele estava não era suficiente. Não iria acontecer nada ali. Então, ele precisava subir. Mas subir para onde? Subir para Betel. Que é Betel? Casa de Deus, lugar do encontro, lugar da presença de Deus. E fazer o que em Betel? Habitar ali. Ficar ali. Como disse o salmista, morar na casa do Senhor. E habitando ali, faze um altar ao Deus que te apareceu, o Deus vivo, poderoso e verdadeiro. E exatamente a partir daí, as bênçãos de Deus se derramaram sobre a vida de Jacó. Elas também podem ser derramadas sobre a minha, sobre a tua, sobre a nossa vida, quando nós entendemos que através desta experiência de Jacó com Deus, nós entendemos que Deus tem uma palavra para nós. A primeira ordem é para subir. Segunda ordem, subir a Betel. Terceira ordem, subir a Betel e habitar ali. Quarta ordem, subir a Betel, habitar ali e fazer um altar. Quando isto se cumprir, a presença de Deus será real, a resposta de Deus será real e as bênçãos de Deus nos acompanharão por todos os dias da nossa vida. E assim seremos bem-sucedidos com a bênção, a proteção, o livramento e a direção do Senhor para a nossa vida. Então aprendamos com o exemplo de Jacó como se aproximar de Deus e obedecer o seu querer. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.